A Antártica já abrigou uma vasta floresta tropical com uma grande variedade de plantas e animais exóticos cerca de 90 milhões de anos atrás. No entanto, após a Idade do Gelo, tudo mudou e a área evoluiu para a tundra que conhecemos hoje. Sob o solo da Antártica, há muitos mistérios ocultos devido às extensas áreas de gelo e neve, cobrindo a maioria dos 13,7 milhões de quilômetros quadrados desse continente desabitado. Cientistas exploram novas e aterrorizantes descobertas congeladas no gelo, que podem mudar tudo o que sabemos. As condições na Antártica são extremamente desafiadoras. Um geólogo do British Antarctic Survey, James Smith, sobreviveu a mais de 3 meses de temperaturas abaixo de zero, dormindo em uma barraca e comendo alimentos desidratados, mesmo durante o verão do sul. Ele precisava coletar sedimentos do fundo do mar preso sob meio quilômetro de gelo para estudar a história da plataforma de gelo. As dificuldades eram imensas, e a ciência em si era uma tarefa árdua. Smith e seus colegas tiveram que derreter 20 toneladas de neve para obter 20 mil litros de água quente, que, em seguida, foram enviados através de um tubo para perfurar o gelo. Eles tiveram que cortar o gelo por 20 horas antes de finalmente conseguirem romper a plataforma de gelo. Depois de baixar uma câmera GoPro e um dispositivo para coletar sedimentos, eles tiveram uma decepção, pois o coletor retornou vazio. Eles decidiram tentar novamente. Ao examinar o vídeo da câmera, notaram um problema óbvio. A descida através de 3.000 pés de gelo verde azulado abruptamente terminava e dava lugar à água do mar profundo, com lodo claro no fundo do mar. No entanto, também foi visto algo escuro na câmera, a uma profundidade de mais de 1.600 pés. Esse objeto misterioso acabou por ser um pedregulho que a câmera capturou enquanto caía no sedimento. O objeto foi identificado como algo completamente sem relação com o que os geólogos estavam procurando. Na verdade, foi algo incrivelmente improvável, o que mostra que a exploração na Antártica está repleta de desafios e descobertas surpreendentes. Parece que o texto aborda uma descoberta intrigante de vida em um ambiente inesperado na Antártica. O local, inicialmente considerado como errado para a coleta de lama do fundo do mar, acabou revelando uma surpreendente variedade de organismos. James Smith, um geólogo do British Antarctic Survey, estava conduzindo pesquisas na plataforma de gelo Filchner-Ronne, quando, ao coletar sedimentos no fundo do mar, capturou imagens de um objeto misterioso que, mais tarde, foi identificado como uma camada de micro-organismos chamada de tapete microbiano. Esse tapete, juntamente com esponjas cilíndricas e outros animais pendurados em filamentos finos, formava um ecossistema que muitos cientistas acreditavam ser improvável de existir naquela região. O local estava a 160 milhas de distância do ponto mais próximo da prateleira de gelo, onde o oceano aberto começa, mas era o local mais próximo que poderia servir como fonte de alimento para esses organismos. A área tinha sol suficiente e estava em uma posição adequada em relação ao rochedo, permitindo que correntes conhecidas alimentassem esses organismos. Essas espécies de vida encontradas nesse ambiente vivem em completa escuridão, o que é comum em muitas criaturas do mar profundo. A descoberta é surpreendente, pois revela a capacidade da vida de prosperar em condições desafiadoras e inesperadas. Nesse texto, podemos perceber a emoção e entusiasmo dos pesquisadores ao descobrirem formas de vida em um local que não era considerado um ambiente propício para sustentá-las. Isso mostra como a exploração científica ainda pode revelar surpresas e desafiar nossas previsões sobre onde a vida pode existir. A descrição acima enfatiza a importância da neve marinha como uma fonte constante de nutrição para os seres vivos no fundo do oceano. À medida que essa neve marinha desce para o fundo do mar, outros animais a consomem, criando fragmentos que se acumulam nos leitos marinhos mais profundos. Em torno da Antártica, onde os mares são extremamente produtivos, todas as espécies de peixes que por sua vez alimentam enormes mamíferos marinhos, como focas, são alimentadas por minúsculos organismos conhecidos como plâncton. Toda essa atividade resulta em detritos e criaturas mortas que eventualmente se transformam em neve marinha. No entanto, os animais antárticos que habitam uma determinada rocha não residem abaixo de uma coluna de água movimentada, eles estão enterrados sob uma espessa camada de gelo, a 1 milha de profundidade. Além disso, eles não têm a capacidade de deixar seu local para buscar comida, sendo permanentemente ligados ao local. Isso é um desafio em um ambiente onde a comida é escassa e raramente disponível. A fonte de alimento para esses animais está viajando horizontalmente em vez de verticalmente, de acordo com pesquisadores que acreditam que isso é possível devido à deriva deste suprimento constante de neve marinha.
Essa descrição destaca a complexidade e a delicadeza dos ecossistemas marinhos, especialmente em regiões como a Antártica, onde a vida animal está intimamente conectada ao ciclo da neve marinha e à disponibilidade de alimentos. Também enfatiza como os animais que vivem sob o gelo enfrentam desafios únicos em relação à sua sobrevivência e alimentação. A descoberta de que a neve marinha é uma fonte de alimento para os animais que habitam a rocha antártica foi surpreendente para os pesquisadores. Eles encontraram locais frutíferos a distâncias de 390 a 930 quilômetros do local de perfuração. Embora a neve marinha precise cair 7 milhas para alcançar o fundo do mar, em regiões profundas como o Challenger Deep, perto de Guam, essa distância pode ser até 133 vezes maior, pois o material orgânico deve flutuar lateralmente através das correntes para chegar aos animais na rocha. Rich Mui, curador de zoologia de invertebrados e geologia na California Academy of Sciences, estudou a vida marinha na Antártida e observou que esse transporte de material orgânico não é surpreendente, considerando o que os cientistas sabem sobre as correntes marítimas na região. A água mais densa, devido ao resfriamento, afunda para o fundo do mar e empurra a água para fora, irradiando-se a partir da Antártida. Essas correntes são essenciais para muitos sistemas atuais no planeta, pois preenchem o espaço deixado pela água que flui para fora. Essas correntes também podem introduzir novas espécies para a comunidade animal na rocha. No entanto, devido à dificuldade de obter amostras, os pesquisadores ainda não têm certeza da dieta precisa dessas esponjas e outras criaturas presentes na rocha. Algumas esponjas são carnívoras, mas é necessário mais estudo para entender completamente como esses organismos se alimentam e interagem no ecossistema. Essas descobertas são valiosas para a compreensão da vida na Antártida e como os organismos se adaptam a ambientes desafiadores e isolados. A capacidade da neve marinha de sustentar ecossistemas a centenas de quilômetros de distância é uma evidência fascinante da complexidade e interconexão dos sistemas marinhos. O texto aborda as descobertas de esponjas assassinas vivendo nos recessos escuros e frios da Antártica, onde a vida dificilmente sobrevive. Essas esponjas, aparentemente, não capturam peixes ou crustáceos em suas câmeras, e os pesquisadores não têm certeza se outras espécies móveis, como peixes e crustáceos, também habitam a área. A interação e o tipo de alimento consumido por esses animais imóveis ainda não estão claros. Os pesquisadores estão curiosos se compartilham nutrientes entre si ou se existem outras criaturas errantes que os alimentam. Uma viagem futura pode fornecer respostas a essas perguntas. Apesar de os animais parecerem não estar em perigo de serem enterrados, já que o acúmulo de sedimentos ao redor da rocha não é tão pesado, o aquecimento global e o colapso das grandes prateleiras de gelo representam um perigo real para esse ecossistema único. A rocha onde essas esponjas são encontradas pode ser incrivelmente antiga, e os pesquisadores suspeitam que a ecologia da área pode ter sido infundida com a vida ao longo dos séculos, talvez impulsionada pelas correntes que transportam espermatozoides e óvulos de outras áreas distantes da Antártica. Esses ecossistemas sob o gelo da Antártica podem ser mais comuns do que se pensava anteriormente, e como as plataformas de gelo cobrem uma grande área, ainda há muito a ser explorado e descoberto. No entanto, o aquecimento global representa uma ameaça significativa para esses ambientes frágeis e distintos, e a perda das grandes prateleiras de gelo pode levar à extinção dessas ecologias únicas.